na sua casa aí também, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, buscando a esse Deus, né? Que nós possamos se fortalecer da graça e da presença do Senhor. Nós vamos ler no livro de Salmos, capítulo 90, do versículo 1 ao 2. A Adriele estará lendo para nós. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Estarei lendo aqui a palavra de Deus. A eternidade de Deus, a brevidade da vida do homem. Salmos 90. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade tu és Deus. Amém? Ele é o nosso Deus poderoso, né, irmãos? Que possamos adorar ao Senhor neste momento e engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos estar cantando um louvor que diz: perto quero estar. Que possamos nesse momento estar perto do Senhor. Não possamos estar longe de maneira nenhuma, estar nos desafastando da presença do Senhor. Que possamos, ao contrário, estar mais perto ainda do Senhor. Servo, teu amigo unido.
somente a ti, Jesus. Fala com o Senhor neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento que estamos aqui, Senhor, porque Tu sabes, ó Pai, os momentos, Senhor, que passamos, e é só o Senhor, ó Pai, para nos dar alegria, para nos dar consolo, ó Pai, para nos dar o fortalecimento para nossas almas, ó Pai. E neste momento, Mãe, nós colocamos diante da Tua presença nossas vidas, Senhor. A vida de cada um que está nos assistindo neste momento, que está também se colocando diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos juntamente aqui, ó Pai, clamar a Ti, Senhor. Deus, Tu sabes, ó Pai, na vida de cada um, Tu sabes o que cada um passa neste momento, Senhor. Tu sabes, ó Pai, que assim como tem pessoas, ó Pai, que estão fortes na Tua presença, também tem pessoas que estão precisando se fortalecer diante da Tua presença, Senhor. Deus querido, fortaleça a nossa vida, Senhor. Deus, fortaleça a nossa fé, Senhor. Que possamos ser realmente, Senhor, corajosos, ó Pai, neste momento. Que possamos, ó Pai, não desviar o nosso pensamento, não desviar o nosso foco, ó Pai, de estar diante da Tua presença. Não desviar de maneira nenhuma, ó Pai, o nosso caminho, ó Pai. Que não possamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Que possamos olhar, Senhor, somente para Ti, que é a luz das nossas almas, ó Pai. Deus querido, fortaleça a vida de cada um, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, Senhor, que está nos assistindo, Senhor, de cada família. Nós sabemos, ó Pai, que nesses momentos o inimigo tem tentado atrapalhar a família do Senhor. Nós sabemos que neste momento, ó Pai, o inimigo ele tem tentado agir, Senhor, de diversas maneiras. Deus, nós sabemos, ó Pai, que o inimigo ele não cessa, o inimigo ele não descansa. Deus querido, é por isso que nós estamos clamando a Ti neste momento, Pai, diante da Tua presença. Nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Deus, nós sabemos o grande amor que o Senhor tem por nós. E sabemos que o Senhor não deixará que o inimigo venha, Jesus querido, tomar as nossas vidas diante da Tua presença, Senhor. Deus, continue conosco, Pai, neste culto, Pai, no decorrer deste culto. E abençoa cada um, ó Pai, que está nos assistindo, aqueles que também não estão, Senhor. Deus, que a Tua misericórdia possa alcançar a vida de cada um, Senhor. E que Te peço um momento em nome de Jesus. Amém, Senhor.
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, Senhor. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e te dando cada vez mais da sua graça. E é isso que Deus busca, verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Eu tenho certeza que nós que estamos nesse momento buscando a presença do nosso Senhor, nós queremos adorar nosso Deus, sim, queremos sim colocar os nossos pedidos, nossos agradecimentos, mas acima de tudo nós buscamos a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Então que você realmente continue nesse mesmo espírito de adoração, nesse mesmo espírito de devoção ao nosso Deus, reconhecendo que se não fosse pela sua misericórdia nós não estaríamos aqui hoje. Diz a palavra do Senhor que as suas misericórdias se renovam a cada manhã em nosso favor, e todos os dias nós temos o privilégio de desfrutar da vida e assim por diante. Então Deus tem sido bondoso conosco, apesar de tantas dificuldades que o mundo passa hoje, tantas crises que nós vemos aí, que não é só a pandemia, não é só o Covid-19, muitas outras crises se instalaram com isso, mas também a bênção do Senhor tem ser feito presente em nossas vidas. Nós não podemos nem um momento esquecer daquilo que Deus, o Senhor tem feito para nós, né? O salmista, ele fala para nós: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E nós não podemos realmente esquecer. Por quê? Porque se você olhar para as coisas grandes, você vai adorar a Deus apenas pelas coisas grandes. Mas acontece que as coisas grandes são as consequências das coisas pequenas que acontecem na nossa vida. Realmente, que nos impulsiona são as coisas pequenas. As grandes, Deus acrescenta de uma forma tal, onde você pode experimentar mais visivelmente, mas Deus, Ele está agindo nas coisas mais aquilo que você acha mais inferior, mais pequena. Por isso, então, é importante ter o nosso tempo de comunhão, nosso tempo de adoração, nosso tempo de aproximação do nosso Deus, porque Ele diz que Ele, a todo instante, Ele está à nossa procura, Ele está com os braços abertos a nos buscar e também com o seu ouvido aberto para ouvir o nosso clamor. E assim, então, nós podemos ter essa grande liberdade que todos têm e, infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender essa liberdade que o Senhor Deus nos dá para chegar à presença dEle, né? Então, olha só, nós pequenos que somos, ínfimo, diante de tantas circunstâncias grandiosas à nossa volta, mas Deus honra o ser humano. Por quê? Porque o homem, a mulher, o ser humano, é a primícia da criação do Senhor. E olha só para você, um privilégio você saber que você é a parte mais importante da criação. E olha aqui, nós temos muitas coisas no universo que realmente se fazem estrondosamente grandes, mas nós somos a melhor coisa. Quando Deus formou o homem, Ele disse, isso é muito bom, não é apenas bom. Enquanto todo o universo, tudo que foi feito, Deus dizia, isso é bom, isso é legal, isso é assim mesmo. Mas quando chegou o homem, Ele disse, é muito bom. Então olha só o valor que você tem para a presença do Senhor, o valor que você significa nos projetos que Deus tem. Você precisa realmente aprender a louvar a Deus a cada dia. Hoje, quantas coisas aconteceu de bom em nossas vidas, né? Muitas pessoas aí, talvez com algumas dificuldades, mas se você chegou até aqui, você venceu. Você é mais que vencedor por Cristo Jesus, porque assim a palavra do Senhor nos motiva cada dia, dizendo que nós somos muito mais que vencedores por Cristo Jesus, não pelas nossas capacidades, não por o que nós somos, mas pelo que Deus é, e na sua grandiosidade, na sua magnitude, Ele nos faz grande também. Olha só que bênção você saber que você é vitorioso. Você não vai ser, você é.
palavra diz, somos vencedores. Então, isso é importante para nós. Eu quero convidar você para que essa noite a gente esteja realmente com o nosso coração voltado, a nossa mente voltado, para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Conhecer um pouquinho mais, que a gente sabe que nós passamos por essa vida e vamos dessa vida ainda aprendendo do nosso Deus. E nós só vamos conhecer Deus totalmente quando um dia estivermos na sua presença, um dia que estivermos juntos dele. Então nós vamos saber realmente como é Deus e vamos ter muito mais conhecimento que aquilo que nós temos hoje. Mas não podemos desistir, porque nós estamos no processo, e nesse processo nós vamos cada dia um pouquinho mais. E hoje nós vamos aprender um pouquinho também sobre o desenvolvimento da fé, o crescimento da fé. E eu quero compartilhar com você, então, você já pode se preparando, abrindo a sua Bíblia aí na sua casa, em 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Mas antes, vamos nos elevar ao Senhor em oração, falar com o nosso Pai, porque Ele quer falar conosco através da sua palavra. E olha só, como Deus, na sua sabedoria, Ele nos deu a possibilidade de orarmos para nós falar com Ele, mas Ele também fala com a gente através da sua palavra, né? E a Bíblia diz que a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é provada. Então nós não temos do que desconfiar, do que duvidar, porque você que tem experiência com Deus, você tem vivenciado a palavra do nosso Senhor, ela realmente é viva e eficaz. Por isso eu te convido você a confiar, a crer, a buscar conhecer Deus através da sua palavra, para que nós possamos cada dia crescer em graça e conhecimento diante do nosso Deus, até que um dia possamos estar na presença dele e assim desfrutar da eternidade com segurança. Então, enquanto isso, nós estamos na esperança, né, através da sua palavra. Quero te convidar você para ir da sua casa também, onde você estiver, e levar o teu pensamento a Deus, para que nós possamos falar com o nosso Pai Celestial nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque nos concedeu o dia, nos concedeu essa oportunidade para estarmos diante do Senhor. Eu sei, Deus, que durante o dia, de muitas maneiras, nós buscamos a Tua presença. Mas é um momento tão especial nas nossas vidas, quando podemos compartilhar da Tua palavra, podemos buscar de forma mais efetiva a presença do Espírito Santo. Queremos nesse momento, Deus, nos desligar de tudo aquilo que durante o dia nos aconteceu e colocar o nosso coração no Teu altar, na Tua presença, a nossa mente, e pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Purifica, Senhor, os nossos pecados, purifica, Senhor, a nossa vida de tudo aquilo que, vez por outra, nós cometemos contra o Senhor. Mas o Senhor tem dito, Deus, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todas as injustiças e nos livrar de todas as injustiças. E nós estamos pedindo nesse momento, Deus, que o Senhor se faça presente na vida de cada um, na minha vida particularmente, para que nós possamos experimentar cada vez mais a Tua graça, experimentar mais do Teu cuidado, experimentar mais daquilo que o Senhor tem para nós, porque as promessas do Senhor são infindas para aqueles que confiam. Por isso, fala ao nosso coração essa noite através da Tua palavra. Eu peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para você que já buscou a tua Bíblia, possivelmente já tenha aberto o texto de 2 Pedro capítulo 1 e versículo 3 em diante, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra gloriosa, que palavra boa para nossas vidas, uma palavra de motivação para o nosso dia a dia. E a gente olha, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, que Deus tem nos preparado, Deus tem nos
gratificado com dons, para que a gente possa trabalhar na obra do Senhor. E o interessante é que não é apenas trabalhar, não é isso, você fazer algum trabalho, mas é sendo aperfeiçoado cada dia. E Deus, Ele tem um projeto de aperfeiçoamento na vida do seu povo. E para isso, então, Ele vai usando a gente, Ele vai capacitando a gente na medida que nós vamos nos envolvendo. E aqui nós temos um texto que está nos chamando para uma proximidade com Deus, porque conforme fala em Efésios, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, que Deus vai nos preparando para que nós possamos chegar à plenitude, à estatura de varão perfeito, a plenitude de Deus, de Jesus, a estatura de varão perfeito. Mas para isso, então, nós precisamos trilhar alguns passos, nós precisamos buscar alguns caminhos para que a gente possa realmente crescer na fé, crescer no conhecimento, crescer na graça do nosso Senhor, e assim então você dizer, cada dia eu estou um pouquinho mais preparado. E aqui ele leva você para um raciocínio seguinte: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida eterna. Então, Deus na sua graciosidade, Jesus na sua magnitude, com todo o seu poder, Ele tem doado coisas para nós, e nós às vezes não fazemos muita ideia do que significa isso, né? Porque recebemos, e isso se torna uma coisa natural para nós, aquilo que você vivencia cada dia. Mas o texto nos diz que pelo seu divino poder, não é um poder qualquer, não é uma coisa tão simples como a gente vê, que muitas vezes pessoas fazendo algumas campanhas para merecer a graça de Deus, para merecer alguma coisa do Senhor, mas é o divino poder de Deus, é a misericórdia de Deus que tem nos feito vitoriosos, tem nos feito o que a gente alcança. Ele diz que tem sido doada todas as coisas, e não algumas coisas. Infelizmente, às vezes nós temos a ideia de que nós andamos sempre pelas beiradas, né? Andamos sempre colhendo migalhas, mas não é isso que a palavra diz. Deus, na sua graciosidade, pelo seu amor, pelo seu poder, Ele tem nos dado todas as coisas. E agora você pode pensar muitas vezes, né? Deus me deu tantas coisas, e a gente sai então por aí desfrutando disso, né? Sai aproveitando dessas dádivas de Deus, das bênçãos do Senhor, e nós às vezes nem tomamos conhecimento por que aquilo nos aconteceu. Nós imaginamos que fomos extremamente abençoados, então por isso nós estamos melhores do que algumas outras pessoas. Mas o texto diz que Deus tem nos dado todas as coisas para um fim, que conduza a gente à piedade. E quando você olha para a palavra piedade, eu parei então para olhar um pouco para essa palavra, pensar um pouco na etimologia dessa palavra, e ela vai nos dizer o seguinte, que piedade, nesse contexto aqui, elas podem significar compaixão. Então Deus tem doado as coisas para que você tenha compaixão. Que compaixão de quê? De outras pessoas que têm à nossa volta. Então Deus tem nos abençoado de uma forma tal para que a gente possa olhar para as pessoas que estão à nossa volta e a gente poder compartilhar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Deus tem permitido você ter. E infelizmente, como a gente vê cristãos que são pessoas de posse, pessoas que têm possibilidades de auxiliar alguém, e às vezes a pessoa se esquiva. Não, vai se entrar no meu carro com o pé sujo, não dá. Vai entrar em tantas coisas, não dá. Na minha casa, vou deixar essa pessoa entrar dessa forma, não dá para entrar. Então a gente vê que muitas vezes falta essa compaixão por vidas, falta essa compaixão pelas pessoas, e Deus tem colocado bênção na sua vida para que você possa ter compaixão dessas pessoas. Mas também o texto diz que, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido a todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu posso olhar para essa palavra piedade também como devoção. Deus tem me dado muitas coisas, Deus tem te dado muitas coisas para que você seja devoto do poder, do amor, da gratidão que Deus tem dado para você. Seja devoto de Deus, que Ele que é o sustentador. Então, se você olhar para essa piedade, para essa palavra piedade, você vai entender que Deus tem provado que Ele é Deus, tem provado que Ele é o sustentador, tem provado que Ele tem o poder, tem provado quem é Ele para você. E nós então olhamos para essa palavra e muitas vezes nós olhamos, bom, meus méritos me deram isso.
pessoas que estão à minha volta me fizeram eu alcançar isso. Eu conquistei isso pelas minhas próprias forças. Se não fosse eu, ai de mim. Muitas vezes a gente pensa assim, mas o texto tem nos dito que Deus tem nos abençoado cada dia com bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, para que nós tenhamos piedade, para que nós possamos reconhecer do nosso Deus e sermos devotos pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Então Ele mostra para nós o que significa essa palavra piedade. Mas eu olhando ainda para essa palavra, Ele diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu posso pensar também para essa palavra piedade como sendo respeito pelas coisas sagradas. Deus tem nos dado as coisas para que nós possamos reconhecer que Deus não usa coisas profanas. Deus não se envolve com as coisas desse mundo. O que Deus tem nos dado são coisas sagradas, coisas que o próprio Deus selecionou para nós. Infelizmente, muitas vezes, nós recebemos bênção de Deus e nós não sabemos definir exatamente se aquilo é bênção para nós ou é simplesmente um benefício a mais. E nós precisamos entender que é bênção do Senhor para nós. Por isso Ele tem nos levado a pensar também respeito pelo aquilo que Deus tem nos dado. E com isso a gente vê então, eu quero pegar uma coisa muito simples que acontece no dia a dia, que pessoas que têm alimentos sobrando, e esses alimentos sobrou, joga fora. Não vou comer à noite porque isso é do meio-dia, já passou. Não vou comer amanhã porque isso é de ontem. Faz demais, né, a comida, e daí não tem o que fazer com aquilo, joga fora. Tem bastante, amanhã nós temos outra. E você não pode esquecer que Deus te deu um alimento que muitas vezes você orou e pediu que Deus abençoasse aquilo, e depois nós jogamos fora. Simplesmente nós desconsideramos a bênção que Deus nos deu, e com isso então, essa palavra piedade, nesse primeiro versículo, eu posso pensar nela como tendo compaixão pelas pessoas, quando reconhecendo o amor de Deus, e que eu venha amar a Deus, que eu venha ser devoto ao meu Deus, por aquilo que Ele está me dando, mas também que eu tenha respeito por aquilo que Deus me deu. E com isso então, muitas vezes, nós não recebemos bênçãos do Senhor, porque nós não somos capazes de entender que aquilo é algo sagrado que Deus nos deu, então nós vamos usar aquilo para muitas outras coisas. Às vezes você ganha, Deus te dá um carro, você diz: eu comprei esse carro com meu esforço, com meu dinheiro, eu vou fazer o que eu bem quero disso. E você esquece que você, muitas vezes falou: Senhor, se você me der um carro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou visitar, vou levar pessoas enfermas, vou cuidar disso, vou cuidar daquilo, vou fazer isso, fazer aquilo. Você fez um monte de projeto. Aí quando você conseguiu, você diz o seguinte: não, ganhei com o meu esforço, fui eu que consegui, esse aqui eu faço o que eu quero porque é meu. Não é seu, Deus te deu, Deus te permitiu você usar aquilo pertence a Deus. Então, aquilo precisaria ser consagrado ao nosso Deus. Por isso que nós, muitas vezes, quando nós conseguimos uma bênção que a gente sonhava tanto, e às vezes até nem era uma bênção tão grande, porque aparentemente, mas nós agradecemos a Deus. Por menor que seja, nós agradecemos a Deus, porque nós reconhecemos que Deus, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas, as mais ínfimas até as mais grandiosas. Nós reconhecemos assim. No versículo 4, ele diz, ainda no versículo 3, ele vai caminhando um pouquinho mais. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Bom, por que Deus nos dá as coisas? Por que Deus nos agracia com as bênçãos celestiais? Primeiro, porque Ele tem poder para isso. Segundo, porque Ele quer alguma reação nossa. Ele busca isso para nós. Então, Ele mostra que Ele é o Deus sustentador, é o Deus que está conduzindo nossos passos. Mas, em contrapartida, nós vamos ser gratos. E aqui, então, a gente olha a palavra glória, que pode significar louvor, entre outras coisas, mas no contexto aqui aparece como louvor. Então, na minha gratidão, no meu reconhecimento, eu vou louvar a Deus, eu vou agradecer a Deus por aquilo que Ele me deu. Ele diz, nos chamou para a sua glória e virtude. E virtude aqui, eu posso pensar também como poder. Olha só, a mesma palavra, em contexto diferente, né? Eu posso então olhar ela como poder. Então Deus nos chamou para que nós glorifiquemos ao nosso Deus, louvemos ao nosso Deus, exaltemos ao nosso Deus por aquilo que Ele tem nos dado, mas também nós vamos entender que Deus nos dá porque Ele tem poder. Porque muitas coisas, muitos deuses, que muitas vezes são feito pedido a esses deuses, não há resposta. Não tem um retorno desse Deus para nós, por quê? Porque não é o Deus verdadeiro,
Não é o Deus glorioso, não é o Deus magnificente. É um Deus qualquer, um Deus com D minúsculo. Então ele diz que ele nos chamou para a sua glória e virtude, para que nós reconheçamos que devemos louvor ao nosso Deus e que Ele tem desprendido o seu poder em nosso favor. Por isso ele vai falando no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha só, se nós reconhecemos essa mão dupla aqui, nós vamos então louvar ao nosso Deus, e Deus ele vai continuar nos abençoando. Por quê? Porque as promessas do Senhor são que, se formos fiel ao Senhor nosso Deus, se nós quisermos e obedecer a Ele, nós comeremos o melhor dessa terra. Nós não simplesmente comeremos dessa terra, mas comeremos o melhor dessa terra. Não significa que todos os dias você vai ter lá na tua casa um baita do churrasco, não é isso. Mas não vai te faltar. E o que Deus te dá, Ele te dá com qualidade. Por pouco que seja, mas te dá com qualidade, te dá o suficiente para você viver. Com isso, então, a gente entende que as preciosas e muito grandes promessas do Senhor são as maiores possíveis para nós, porque Ele diz, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha, interessante quando o apóstolo Paulo diz que Deus vai trabalhando em nós e através de nós para nos levar para um processo de unidade, um processo de crescimento, a chegar à estatura de varão perfeito, e com isso então Ele vai nos acrescentando bênçãos para que nós vamos cada dia louvando e adorando o nosso Deus, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, e com isso nós vamos então gradativamente, como diz em Efésios 4, 12 e 13, nós vamos alcançando a condição da estatura de varão perfeito. Aqui então, se nós começarmos então a desenvolver a nossa fé, acreditar na palavra do Senhor, nós vamos então ganhando cada dia um pouquinho da natureza de Cristo. Ele não está dizendo aqui que você tem a natureza de Cristo, mas você vai conquistando isso, e ele começa então a colocar algumas situações. Por isso mesmo, vou reunindo toda a vossa diligência, toda a vossa força. Nós precisamos disso, de buscar a Deus com toda a nossa força, toda a nossa mente. Lá no Velho Testamento já fala isso, que nós precisamos conhecer a Deus de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa humildade, buscar a presença do Senhor, para que nós possamos cada dia nos aproximar dEle. E Ele vai colocando um pouquinho mais, Ele diz, associai com a vossa fé a virtude. E vem uma outra palavra aqui, tão interessante, né? E quando Ele olha para que você vai crescendo na fé, vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus, você precisa entender que você precisa de ter alguma virtude, e essa virtude aqui, você pode entender como excelência moral. Olha só. Para que nós possamos receber bênçãos do Senhor. Então nós temos que trabalhar algumas áreas da nossa vida, e uma coisa que precisa ser trabalhada é a excelência moral. E, infelizmente hoje nós temos muitos cristãos que não têm excelência moral. Pode ter até moral, mas às vezes não tem excelência. E muitas vezes nós nos enquadramos numa situação complicada, onde a nossa moral não tem a excelência que Deus busca. E na medida que você vai então conhecendo a Deus, vai louvando a Deus, você vai se aproximando de Deus com toda a diligência, você vai então cada dia melhorando a sua moral, até que você chega ao ponto de você ter uma moral excelente diante de Deus. Ele volta então de novo com essa palavra: associai com a vossa fé a virtude, que é a excelência moral, e com a virtude o conhecimento. E agora aparece uma outra palavra aqui, que olha para a gente, e eu acho interessante, porque a palavra conhecimento é do grego gnosis, e tem dois tipos de conhecimento que você precisa ter. E o conhecimento gnosis, você pode entender o seguinte, que é aquele conhecimento que você tem pelo estudo. Então você pode estudar Deus? Pode. Vai conhecer até onde? Até onde o estudo permitir, só isso. Mais nada que isso. Para alguns que têm uma possibilidade de avançar um pouco mais, pode conhecer um pouco mais de Deus. Mas é só aquilo e mais nada. Então, a gnosis, você é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que conhece através de estudos. Mas nós temos então a epignosis. E a epignosis é um pouquinho mais interessante, porque a epignosis, ela faz você conhecer sim, mas não é por estudo não. Você não vai conhecer
Deus, não vai conhecer a Jesus porque você está simplesmente estudando por livros, por palestra, por conferências, por tantas outras coisas mais. Mas você vai conhecer a Jesus porque você se relaciona com Jesus. E a hipognose, ela vai dizer isso, que o conhecimento é através de relacionamento com Deus. É isso que faz você realmente dizer, eu conheço Jesus. Porque conhecer pelos livros é uma coisa, mas conhecer por experiência, por vivência com Jesus é outra coisa. Você conhecer a palavra de Deus, pelo que te falam, pelo que você ouve, é uma coisa. Mas você conhecer a palavra de Deus porque você vive a palavra de Deus é outra coisa. Então é importante para nós a gente ter essa consciência de que nós podemos conhecer a Deus por estudos, mas devemos conhecer a Deus pela nossa experiência. E você vai ver como Deus faz coisas extraordinárias na sua vida quando você conhece a Deus pela palavra grega epignosis. Você vai ver como é importante para você conhecer a Deus pela experiência, pelo dia a dia. E isso é uma coisa interessante, porque a gnosis, você pode fazer um curso ali, tanto e tal, né? Você vai para uma faculdade teológica, 3, 4 anos, 2 anos, dependendo da faculdade, do curso que você vai fazer, você já diz, saí daqui formado, conheço tudo sobre teologia. Não conhece nada. Na verdade, não conhece nada. O que acontece é que você tem uma base para conhecer. Porque o conhecer a Jesus vai muitos anos e eu já, dá para ver pelo cabelo branco, muito tempo já, e ainda não conheço nada. Preciso muito da graça de Jesus, preciso buscar muito do meu Deus. Por quê? Porque o meu relacionamento continua. O meu relacionamento ainda preciso viver com o meu Deus para que eu possa conhecer mais o meu Deus. Por isso, ele vai dizendo o seguinte: associai com a vossa fé a virtude e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. E aqui então nós vemos que o processo, o desenvolvimento da fé, o crescimento da fé, ele vai chegar a um ponto que para você ter domínio próprio não é fiquei crente, já estou me dominando. Não é isso. É um processo, e nesse processo você vai, e para muitas pessoas a questão do domínio próprio é uma coisa longínqua, muitas vezes. A pessoa às vezes aprende tantas coisas, conhece, faz palestra, faz isso, faz aquilo, são pastores, muitas vezes até renomado, mas domínio próprio às vezes a nota é bem baixinha, se não 0. Então isso é complicado. E a gente vê que a vida com Deus, essa proximidade de Deus, buscar a presença de Deus, como diz o texto, com diligência, com força, com dedicação, vai nos transformando cada dia mais perfeito, vai nos transformando cada dia mais próximo do nosso Deus. E nós vamos então cada dia galgando um pouquinho mais na condição de varão perfeito, na condição da estatura de Cristo. Por isso nós precisamos conhecer a Deus assim como o texto nos coloca aqui. Mas ele vai dizendo um pouquinho mais, né? Com o conhecimento do domínio próprio e com o domínio próprio, olha só. Então começa agora uma escalada na vida cristã, na fé. E nessa escalada, então, ele coloca a fraternidade, a perseverança, coloca a perseverança. Também, a gente vê, infelizmente, quantos líderes religiosos, quantos crentes que falta perseverança. Eu orei, não respondeu, Deus não me deu resposta e caça outro rumo. Vai buscar em outro lugar. E é por isso que a gente vê um trânsito muito grande dentro das igrejas por falta de perseverança. E a gente vê hoje as igrejas mais como um mercado do que um lugar de adoração, como mais do que o hospital da alma. Então a gente não vê mais assim porque às vezes a resposta que eu queria Deus não me deu. E nós esquecemos que Deus pode dar até 3 respostas para nós. Sim, não, espera um pouquinho. E às vezes eu não tenho essa paciência para esperar, eu não tenho essa perseverança. Então eu saio daqui e vou para outra lá, porque lá tem uma oração melhor. Lá tem um cântico melhor, lá tem um pastor melhor, uma pastora melhor. Então eu corro para lá porque eu acho que Deus aqui nessa igreja não funciona bem o negócio. Obrigado. Não funciona bem o negócio. E é isso então que o texto diz para nós. Precisamos buscar Deus diligentemente, mas ter o domínio próprio e também perseverança. E ele vai falando um pouquinho mais com a perseverança, a piedade. Não é o lugar para pôr água, né? Mas ele fala então com a perseverança, a piedade. E a piedade aqui de novo, eu posso então olhar para essa palavra como compaixão de novo.
Nesse contexto, eu posso olhar isso aqui. E com isso, então, se eu sou realmente perseverante, eu vou ter compaixão. E com a compaixão, a fraternidade. E olha só de novo, mais um pouquinho para eu poder alcançar da graça de Deus. Fraternidade aqui significa amizade cristã. E é isso que vai levando você a alcançar, você vencer as suas batalhas espirituais, quando você consegue relacionamentos com as pessoas e ter essa amizade cristã. A amizade cristã é diferente, não é a amizade que todo mundo tem, não é aquela amizade que você encontra nas esquinas por aí. A amizade cristã é aquela que você diz o seguinte: eu posso confiar nessa pessoa. Essa pessoa é filha de Deus. Essa pessoa é verdadeira no que fala. Essa pessoa tem um pensamento transparente. Essa pessoa quer o melhor para mim. Então você vai ter amizade com essa pessoa, porque essa pessoa é alguém que representa Cristo, é alguém que já está num estágio um pouquinho mais avançado de você, no conhecimento da graça do Senhor, e com isso então essa pessoa se torna uma bênção na sua vida, e ela vai fazer diferença. E ele vai dizendo o seguinte, voltando na sequência: domínio próprio, com domínio próprio perseverança, com a perseverança a piedade, que é a compaixão, com a piedade a amizade, a fraternidade, que é a amizade cristã, e com a amizade cristã o amor. Olha só, e é uma coisa que a gente vê que é difícil hoje, até no meio cristão, a palavra amor ser efetiva. A gente olha muito, e a gente vê muito essa palavra amor em pauta, mas a prática da palavra é muito diferenciada. E quando a gente olha para o lado espiritual, para a palavra que o próprio Deus usa para demonstrar amor, nós vemos que é um amor diferenciado, que é o amor ágape. É o amor que supera todas as crises, é o amor que supera todas as dificuldades, é o amor incondicional. E quando você chega nesse ponto, então, você já avançou muito e o coração de Deus tem se alegrado. Por quê? Porque você está crescendo na fé, você está crescendo na graça, você está crescendo no conhecimento, e o teu relacionamento com Deus vai se aproximando cada dia, e quanto mais você se relaciona com Deus, mais você alcança de Deus. É como a sua amizade lá fora, É como a sua amizade lá onde você estiver. Que quanto mais a pessoa pega confiança em você, mais ela vai abrindo a guarda, quero dizer assim. E vai te permitindo você usufruir daquilo que a pessoa tem. Por quê? Porque a pessoa já tem um amor suficiente para superar as crises que nós temos. Ela tem um amor que ela já conquistou, que ela já entendeu pela palavra de Deus, que o amor que ela tem é o amor ágape, o amor que realmente faz diferença. E no versículo 9 ele diz: porque existindo estas coisas em vós, e em vós aumentando, faz que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que tem piedade, se você é uma pessoa que tem excelência moral, se você é uma pessoa que tem amizade fraternal, amizade cristã, se você é uma pessoa que tem compaixão, que tem devoção, que tem respeito pelas coisas sagradas, você está muito avançado já, hein? Você já é um crente tanto, você já é um filho de Deus já com mérito, porque o texto diz: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos e nem infrutuosos. Olha só, quando é que o crente chega ao ponto de produzir, ao ponto de ser bênção na vida dos outros? Quando ele vai somando, ele vai galgando, ele vai buscando de Deus cada vez mais. Pois ele diz o seguinte, versículo 9: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Se falta amizade cristã, se falta compaixão, se falta devoção, se falta amor por pessoas, se falta o reconhecimento da grandiosidade de Deus, parece que você não está valorizando a morte de Cristo na cruz. Se nós somos crentes funcionais apenas, crente, aquele que vai para a igreja, aquele que faz contribuição, aquele que ajuda com a mão de obra, é crente funcional. E o crente funcional para Deus não faz diferença. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se falta isso, o texto diz que são pessoas como cegos, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados. E quando eu olho para o perdão que eu recebi,
pela libertação que Deus me deu, não tem outra coisa para fazer se não for servir a Deus. Não tem outra coisa para fazer se não for agradecer a Deus através do meu trabalho. Se não for agradecer a Deus, me envolvendo com pessoas, querendo mostrar para as pessoas o grande amor de Deus. Se não for orando por pessoas, se não for aconselhando pessoas. Se eu tenho esses sinais dentro de mim, é sinal que eu já cheguei num patamar onde eu consigo definir, como diz um texto, que muitos na época não sabiam definir a mão esquerda da mão direita. As pessoas estavam tão perdidas que não tinham condições de ter definição de uma coisa tão básica, da mão esquerda para a mão direita, assim como muitas vezes hoje a gente vê pessoas que não são capazes de definir o que é sagrado e o que não é sagrado, o que Deus quer e o que Deus não quer. Pessoas muitas vezes que estão muito tempo dentro de uma igreja, mas não estão fazendo aquilo que o nosso Deus busca para a gente. Por isso eu quero deixar essa mensagem para você. Busque ser alguém que tenha virtudes espirituais. Essas virtudes como excelência moral, compaixão, devoção pelas coisas sagradas. Busque reconhecer aquilo que Deus tem dado para você. É para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Assim como muitas pessoas foram bênçãos na sua vida. Você então compartilhe isso com outras pessoas. Este que o texto traz para nós. E não se esqueça que o perdão que Deus te deu, o livramento que muitas vezes Deus te deu, nós precisamos ser reconhecedores disso. Ser agradecidos por isso. Para que nós possamos cada dia alegrar o coração do nosso Deus. A palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você quer realmente ter força, faça o coração de Deus alegre. Faça com que Deus se contente com as suas atitudes. Faça com que Deus olhe para você e diga: esse sim, esse é um filho querido. Esse é um filho em progresso. Esse é um filho que está avançando. Esse é um filho com quem eu posso contar. Tão bom quando você diz: irmão, irmã, estou precisando de algo. Estou aqui, vou lá ajudar, estou servindo. Agora imagine, eu fico feliz da vida. Agora imagine quando você fala isso para Deus. E você diz: Deus, está difícil o negócio, mas eu estou presente, estou junto. E assim Deus vai cada dia mais te agraciando. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à piedade. Conduzem à paixão, à compaixão, à devoção e o respeito pelas coisas sagradas. Quero deixar essa palavra para você meditar, para você olhar, para você fazer aí uma medição da sua vida espiritual. O que precisa mudar na sua vida para que Deus te abençoe mais? Ele diz para a gente buscar a Deus com toda a diligência, porque Deus tem nos buscado também cada dia, com todas as suas forças, nos abençoar de uma forma tal. Quero deixar esse texto para você, para que você reflita sobre a sua vida. Quer a bênção do Senhor? Claro que quer. Eu quero. Todos nós queremos. Mas para isso nós precisamos então entrar por um caminho onde agrademos o coração do nosso Deus. Onde nós façamos com que os céus se alegrem por quem você é. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Nós estamos no nosso tempo de oração. Todas as semanas nós temos falado que você pode colocar os seus pedidos de oração. Não temos recebido diretamente os pedidos de oração, mas a gente sabe que todos nós temos nossos pedidos para colocar diante do Senhor. Ele disse: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu que tenho cuidado de vocês. Jesus falou isso. Então eu quero nesse momento, junto com você que está aí na sua casa, faça a tua oração. Coloca aí teu pedido diante do Senhor e nós vamos orar junto para que a gente realmente possa colocar todas as nossas dificuldades. Agradecimentos, às vezes nós temos muitas coisas para agradecer ao nosso Deus. Nós precisamos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, reconhecer a sua bondade e a sua misericórdia. Eu quero convidar você também para fazer isso. Feche seus olhos onde você estiver, né? Se você tiver a oportunidade aí para ter o teu tempo com Deus, aquilo que a gente tem falado para você. Você tem toda a liberdade de falar: Senhor, minha dificuldade é essa. Senhor, minha alegria é essa. Senhor, coloca isso diante do Senhor. Ele disse para a gente pedir, ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, o próprio Deus, o próprio Jesus tem nos dado liberdade para pedir. Vez por outra eu escuto pessoas falando bobagem, falando asneira. Eu tenho pedido tantas coisas, tenho incomodado tanto Deus. Ele não disse nada disso. Batei, batei. Eu falo isso 3 vezes. Batei, batei e abrir-se-vos-á.
Busquem. E é isso que nós temos que fazer com o nosso Deus. Então coloca o teu pedido, fala para Deus: Senhor, eu estou com essa dificuldade, eu preciso da sua ajuda. E às vezes nós, nessa de não falarmos, de não nos colocar diante do nosso Deus, nós vamos então muitas vezes deixando de falar, vamos deixando que muitas vezes os problemas nos envolvam e a gente não sabe o que fazer com isso. E Deus diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Que Dona Ondina tem pedido oração pela sua saúde e do seu Hamilton. Vamos lembrar de orar para a Dona Ondina. E também a irmã Divane está pedindo, agradecendo pela família, pela PIBAN, pela igreja, né? Pelos pregadores e por todos os envolvidos nas lives. Realmente, irmã Divane, temos que a cada momento lembrar de todos os nossos irmãos que pode parecer. Então você que está aí na sua casa, você vê 1 ou 2 ou 3 pessoas aqui na frente, mas tem um bom número de pessoas que estão envolvidas. São pessoas que precisam da graça do Senhor, precisam da oração de cada um de nós, porque a gente sabe que não é simplesmente sair de casa e vir para cá. É uma batalha espiritual isso todos os dias. É uma luta que nós temos que ter isso para poder chegar aqui e louvar o nosso Deus. Então, coloca o seu pedido diante do Senhor e vamos então nos elevar a Deus em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos bem dizer o Teu nome, pela Tua palavra, pelos ensinos, pelas exortações que o Senhor tem nos dado através da Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que passamos muitas vezes por dificuldades, somos atendidos, mas às vezes nem se apercebe que foi o Senhor que estendeu a sua mão em nosso favor. Eu quero pedir a Deus que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, para que nós possamos, pela fé, contemplar a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos prometido bênçãos sem medidas. E nós não precisamos fazer muita coisa, senão apenas crer. Por isso, Deus nos dá um coração onde possamos crer na Tua palavra. Diz a Tua palavra, Deus, em Jeremias, que o Senhor tiraria o coração de pedra de muitas pessoas daquela época. E nós sabemos que o nosso Deus pode fazer isso ainda hoje, trocando o nosso coração duro, coração sem sentimento, coração sem emoção muitas vezes. Mas nós sabemos, a Deus, que o Senhor pode nos dar um coração acessível, coração que se dobre diante do Senhor, coração que busque a Tua presença, e nós possamos, a Deus, desfrutar dos Teus cuidados cada dia. Que nós possamos ter um coração, a Deus, onde percebamos o amor do Senhor, o afago do Senhor por nós. E assim nós possamos, a Deus, caminhar cada dia mais conscientes, mais confortados, consolados pela Tua palavra. Nós sabemos, a Deus, que temos problemas, sim, mas o que nós mais precisamos é da salvação através de Jesus. Por isso, Deus, faça com que tantas pessoas que nessa noite estão nos ouvindo possam colocar a sua vida, Deus, diante do Senhor e procurar entender tantas coisas que têm acontecido assim. E assim eles possam, Deus, também recorrerem ao altar do Senhor, pedindo da misericórdia do Senhor, salvamento por Jesus. Que cada pessoa, Deus, que está nos ouvindo essa noite, entenda que o sangue de Jesus derramado lá na cruz foi para salvar, sim, foi para curar, foi para transformar vidas. E nós precisamos, ó Deus, dessa transformação. Mas acima de tudo, a salvação em Jesus. Por isso, ó Deus, eu quero pedir para aquelas pessoas que nessa noite estão pensando, imaginando, às vezes confusas com algumas situações, mas que o Senhor mostre o caminho que deve andar. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que cada um se renda ao Senhor Jesus. Quero, Deus, colocar esses pedidos que nós temos aqui. Dona Ondina está colocando o seu pedido de saúde pelo seu Hamilton. O Senhor conhece essa vida. O Senhor sabe das necessidades que ele tem. Nós não conhecemos ele pessoalmente, mas o Senhor sabe. E coloca, Senhor, tua mão, coloca teus anjos a socorrer essa vida, Senhor. Que ele venha realmente ter proteção do Senhor. Que possa resolver a sua situação que o Senhor conhece e nós não conhecemos. Irmã Divane, agradecendo aqui pela sua família. Nós agradecemos também a Deus pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelas pessoas que estão à sua volta. Nós agradecemos a Deus pela vida da irmã Divane, uma irmã tão preciosa, assim como tantos outros irmãos e irmãs que estão à nossa volta, servindo ao Senhor, nos auxiliando no ministério, nos auxiliando nessa causa que é nobre nesta cidade. Por isso, Senhor, ajuda que a irmã Divane possa cada dia estar contemplando da graça do Senhor, dos milagres do Senhor na sua vida. Queremos a Deus agradecer também pelas pessoas que têm se prontificado em nos auxiliar, em ajudar com a explanação do Evangelho, com as escolas bíblicas que nós temos. Queremos, Deus, pedir pela cidade de Morretes, quando
vai a gente passando por esse tempo de pandemia e sabendo de mais situações que estão acontecendo, e nós sabemos que é a Tua graça, ó Deus, que tem nos cuidado, é a Tua misericórdia que tem andado conosco. Mas queremos pedir para aquelas famílias que começam a enfrentar problemas da pandemia na cidade. E assim, ó Deus, livra o Teu povo, Senhor, salva o Teu povo, para que nós possamos contar das bênçãos às pessoas que estão à nossa volta, testemunhar da grandeza do Senhor. Quero, Deus, colocar tantas famílias que estão à nossa volta, irmã Amália, irmão Luiz, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, irmã Terezinha, irmã Fabíola, pedindo a Deus cuidado do Senhor por essa vida também, pela nossa irmã Fernanda, o Senhor sabe, Deus, como uma menina tão dedicada na obra do Senhor, que precisa tanto dos cuidados do Senhor, pela juventude dessa igreja. Nós pedimos graça do Senhor a Deus, que Fernando tenha sabedoria cada dia para liderar essa faixa etária que nós entendemos, a Deus, precisa tanto da graça do Senhor. Nós pedimos a Deus pelos nossos irmãos mais maduros, que têm mais idade, que têm experiências mais. Nós sabemos que tantos irmãos gostariam de estar nesse momento aqui, mas encontram dificuldades. Queremos lembrar nosso irmão Antônio Chaves, que tem seu problema de saúde, Senhor. O Senhor sabe como ele precisa da graça do Senhor. Quero lembrar também da liderança dessa igreja. Derrama a Tua mão, do Teu Santo Espírito sobre cada um, ó Deus. Coloca a Tua mão de poder, Senhor, para que a liderança da igreja tenha sabedoria, para que nós possamos conduzir o Teu povo, ó Deus, segundo a Tua vontade e não por vontades humanas. Quero lembrar da irmã Regina, do irmão José Antônio, que estão precisando, Senhor, da graça do Senhor também, da Tua boa mão sobre a vida deles. Cuida, Senhor, da saúde do irmão José, o Senhor sabe como ele precisa. Lembra do irmão José Henning também, que está lá na sua casa também, ó Deus, um homem precioso ao Senhor, uma vida tão importante para nós como igreja, e nós Te louvamos, ó Deus, pela vida, pela família do irmão José Henning, que o Senhor esteja abençoando aquela vida. Assim, o Serginho, Luzia com seus filhos, nós pedimos a Deus pelos nossos irmãos, derrama da Tua graça para eles. Pastor Clibas, que também está aí nesse trabalho, ó Deus, levando à frente essa questão de fiscalização da pandemia na cidade. Nós pedimos cuidados do Senhor, Tua mão sobre a vida dele, para que ele possa, Deus, cada dia estar confortado pelo Senhor, sabendo que ele está fazendo um trabalho, Deus, e que esse trabalho o Senhor confiou nas mãos deles. Assim, lembramos também do Edson, da Silvana, do Gabriel. Nós pedimos da Tua boa mão sobre essas vidas, Senhor, abençoa para que eles possam vencer as dificuldades que eles têm. E nós sabemos, a Deus, que é só diante do Senhor nós conseguimos ultrapassar as dificuldades, vencer os nossos limites. Quero, Senhor, pedir também pela vida da Jussiele, do seu esposo, do Felipe. Nós pedimos também a Deus que o Senhor esteja abençoando, a Deus, para que eles possam, o Adriano, ali também, cada dia entender da graça do Senhor, que eles venham crescer também cada dia no conhecimento e na graça do Senhor. Eu sei, Deus, que são tantas pessoas que precisam dos Teus cuidados. Pedimos para a família do irmão Ari, que o Senhor esteja também abençoando essa vida, Senhor, um homem precioso para esta igreja, um homem importante para a causa do Senhor nesse lugar, que o Senhor esteja fortalecendo ele também, Deus, dando vida, dando para ele, Senhor, cada dia a confiança da Tua presença, que nós sabemos que ele tem isso muito firmada no coração dele, que ele possa, junto com seus familiares, ó Deus, desfrutar da Sua presença. O Miro também, um homem precioso para esta igreja, ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue cuidando da vida dele, e assim a cada um de nós. Quero colocar a minha família diante do Senhor, minha esposa, meus filhos, pedir a Tua misericórdia, Senhor, pelos netos, que o Senhor esteja derramando a Tua graça sobre a vida de cada um dele. Nesse tempo desse que nós vivemos, tempo de susto, tempo de medo, de reclusão, mas que isso não seja o que nos tire da Tua presença, seja o que nos fortaleça, seja o que nos põe mais diante do Senhor, e assim nós possamos caminhar. Assim, por aqueles, ó Deus, que talvez eu não tenha lembrado, mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós, o Senhor sabe as necessidades da Tua igreja. Nós pedimos e louvamos o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Mas eu ainda quero te convidar você para o próximo sábado. Então tem o encontro com a juventude, a Juba. Então não esqueça, às 19h30, venha também participar através do Facebook, onde teremos um encontro ali e conversar um pouquinho, trazer dinâmica também para a juventude. Isso para nós é importante e a Tua presença é muito importante. Próximo domingo, às 9h, nossa escola bíblica. Não esqueça, acesse o Facebook, divulgue o Facebook. Você que é
membro da PIBAM, abra sala de oração, faça convite, durante a semana divulgue para que a gente possa alcançar. Sabemos que tem muitos irmãos na igreja que não têm acesso à internet, às vezes até ao celular mesmo, mas motive de alguma forma a esses irmãos a participarem também. E então no próximo domingo também, às 19h30, nosso culto público, né? Nosso culto da família, como você queira entender, nosso culto de louvor e adoração. E assim então, 19h30 no próximo domingo. Esse é o nosso convite para você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus cada dia se revele na sua vida, para que você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te guarde. Amém.